Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Me chamo Felipe Torino e seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. E hoje vamos falar sobre o mini índice, o mini dólar, com base no modelo de análise da Smart Money Concept, tá certo? O famoso SMC, que vai te ensinar a entender os melhores resultados, os melhores movimentos institucionais que você pode ver no gráfico. Eu quero deixar um recado para você também, que agora sábado, exatamente sábado agora, tá? Nós vamos ter uma live 8 horas da noite de comemoração de 500 inscritos para o nosso canal. Exatamente isso mesmo, a gente vai fazer uma live de comemoração e vai ser bem top, vai ser bem bacana, com participação de aluno, então vai ser muito bacana mesmo, beleza? Então esteja lá, ó, sábado, 8 horas da noite, nessa mega live. Inclusive já está até programada, já pode colocar para ativar a notificação aí quando começar a live, beleza? E encaminha para o máximo de pessoas que você conhecer para poder participar dessa live, porque realmente vai ser muito bacana, beleza? Vamos pro gráfico? Vamos embora. Bem, aqui no Ibov, olha só a movimentação, né? A movimentação até agora segue no mesmo local, no mesmo lugar, tá bom? Nada mudou, até o presente momento nós estamos ainda lateralizados. Hoje foi um dia um dia que não houve grandes movimentações. A movimentação de fato está bem lateral. Então eu hoje, por exemplo, não fiz nada no gráfico, não peguei nenhum trade aqui, tá certo? Então continua a mesma coisa. Até então nós temos um range, né? Esse range que foi estabelecido, o fundo que ficou aqui foi o fundo que foi estabelecido, foi o fundo mais baixo. Então o interessante de fato é a gente sair dessa liquidez, tá? Uma liquidez que de fato tá bem nítido para poder tomar um rumo, né? Para poder de fato o mercado agora dar uma continuidade. Ele não perde topo, né? Não muda o caráter dessa tendência. Então fica bem, né? Não fica muito legal para a gente poder fazer alguma coisa. No mini índice foi a mesma coisa, né? Porém, ele faz um fundo mais baixo, como eu tinha dito. Ó. Ele finaliza de fato nesse movimento, nesse ponto. Nós temos um ponto que era uma liquidez, né, abaixo, e aí ele captura. E quando vocês sabem que ele captura, né, como eu já falei, ele faz um sell side liquidity aqui nesse ponto e aí reverte o movimento até a estrutura maior. Então, assim, se tivesse pego algum trade, seria de fato nessa captura aqui de liquidez, ó, desse movimento. Mas é um movimento bem interessante no qual nem todo mundo consegue entender onde finaliza nesse fundo. Então ele fica meio que sem. Como é que você vai colocar um stop nesse ponto? Entendeu? Se você pega aqui no rompimento, esse rompimento, qual a referência que eu tenho para colocar ele como referência aqui nesse movimento? À esquerda do gráfico, eu tenho que refinar esse ponto. Qual a estrutura que eu tenho de para refinar esse movimento aqui para poder, de fato, colocar o stop, né? A gente tem um imbalance, esse movimento de imbalance, mas de toda forma perceba que não tem como você colocar o stop abaixo desse imbalance aqui, ó, dá mais de 275 pontos. Então você teria que buscar uma confirmação aqui em um tempo gráfico menor após essa captura de liquidez para poder surfar até a base aqui, ó, até esse movimento. Aí sim seria bem interessante, seria um stop de 150 pontos, refinando ele para poder surfar até aquele movimento lá de cima, né, que seria o alvo, tá certo? Seria o teu take. E nesse momento você, inclusive vou até fazer isso, vou dar uma olhadinha aqui se houve alguma confirmação, porque de fato não ficou muito interessante. Teve uma movimentação sim, mas não tinha nem chegado lá, ó. Não tinha nem chegado lá, porque de fato ele faz um flip, que ele muda, ele faz ele muda a referência, né? Nós temos essa estrutura como referência e ele não chega a capturar lá embaixo para poder, digamos, a gente acionar o trade de toda maneira. Então hoje foi um dia bem delicado. Hoje é aquela super quarta, né, galera? É um movimento bem balançando muito. Olha só como é que tá, ó. Bem rápido e com muito ruído, ó. Muita volatilidade no só lugar, ó. Olha só, aqui, ó, nesse fundo, entendeu? No topo mesmo, por exemplo, ele fica bem volátil. Sobe em V também, desce em V, né? O famoso V-shape. Galera, interessante, né? Então aqui ele captura esse fundo anterior, tá? Que é a mínima do dia anterior, mas não acionou nenhum trade, então não fiz nada. O que é que a gente tem para amanhã? A gente está dentro das mesmas possibilidades do movimento, agora que a gente faz um fundo mais baixo. Lembrando que dentro dessa estrutura nós temos um range estabelecido, que é aquele lá de cima, né?
Então aqui a gente tem a mesma coisa, como liquidez esse ponto. Então tem que ficar atento porque é uma movimentação que ele pode sim agora nesse exato momento perder esse topo e continuar o fluxo de alta, né? Ele não perdeu esse movimento, mas a gente, se ele vier a fazer isso, tá? Fica bem interessante para a gente pegar um trade até o outro próximo ponto lá de cima. Beleza? Então tem que ficar atento a essas movimentações aí para essa mudançazinha de caráter aqui, ó. Mudar o caráter aqui e retornar, lógico, né? Mitigando, não pegar o trade de qualquer jeito. Espera a confirmação para poder surfar esse movimento. Esse aqui foi o último boss que aconteceu. Então nós temos um swing point estabelecido e agora a gente tem essa movimentação. Beleza? Pronto. O dólar, saiu a taxa de juros do Fed lá, né? Então ficou... Olha só como é que termina o dólar, né? Olha só que interessante. Ele não captura aquela liquidez lá de cima, mas se encontra agora num movimento bem delicado, bem próximo dessa liquidez, pessoal. Muito próximo dessa liquidez desses fundos. Então tenham cuidado, porque se o mini índice sobe, o dólar cai, tá bom? Então aguarda alguma movimentação desses movimentos, desses fundos, tá? Apesar de que ele já quebra essa estrutura e já muda esse caráterzinho aqui, ó, nessa movimentação, a gente entende que aqui de fato foi uma captura de liquidez para jogar o preço para cima e ele voltar para baixo, né? Então ele para no order block que eu falei lá, que eu compartilhei com vocês, tá? Isso aqui foi uma foto, a gente vai ser eu e o Jado analisando o gráfico, só para vocês entenderem, né, que olha só, rapidinho, só para não desviar a atenção aqui, mas só para vocês entenderem como nós estamos fazendo o estudo dentro lá da comunidade, né? A gente, diariamente, nós estamos nos reunindo para poder validar os traders e olha só a oportunidade do trader que aconteceu, que foi compartilhado nessa estrutura, inclusive na nosso próprio estudo de mercado aí, ele chegou a abordar esse ponto aqui como ponto de entrada. Então fiquem atentos a esses movimentos, tá? Então o dólar é importante demais ele perder esse fundo, né? Nós temos dois pontos de liquidez, esse ponto de liquidez aqui também. Nós temos esse aqui, então nós temos muita liquidez nessas referências abaixo, tá? Aqui tem um Ecoloj, né? Ele pode querer subir para poder derrubar o preço? Sim, então preste atenção nesse range. Eu não estou fazendo nada no dólar agora no exato momento, por quê? Porque o ponto de entrada do dólar foi lá em cima, para jogar o preço para baixo de fato. Olha só que interessante. E aí ele vem quebrando a estrutura, né? Se ele mudar o caráter aqui, ele está quebrando a estrutura para quê? Para poder mitigar todo esse range aqui à esquerda. Tá vendo? Então isso aqui é order block também, que ele vai chegar, ó. Então tem que ficar atento, porque tudo isso aqui é alvo, tá? Então fiquem ligados nesses movimentos aí para o dólar. Tranquilo? Show de bola? Então é o que a gente tem para hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e vamos para cima, né? Vamos para cima porque tá muito top. E não se esqueça, sábado, agora, às 8 horas da noite, uma mega live. Eu e Jada, a gente vai trazer um conteúdo bem interessante, diferenciado e com participação especial de aluno. Então é isso, tá bom? Deus abençoe, valeu, até a próxima.